Bem-vindos ao nosso Devocional Direção, terceiro dia da série Vencendo o Medo. Nós começamos a falar sobre isso terça-feira, no início da semana, e passamos ontem, então, pelo segundo dia, onde nós abordamos vários detalhes sobre o que de fato é o medo, até que ponto o medo serve. Você sabia que existe um medo necessário? E se você quer ter acesso a essas transmissões, você pode ter ainda aqui pelo Instagram ou só depois pelas plataformas digitais. Mas, brevemente, para nós fazermos uma contextualização aqui. O medo é um sentimento que tenta me governar, como qualquer outro sentimento. Dentro de mim tem uma batalha entre decisões espirituais, decisões conscientes e decisões por instinto, decisões por desejos. E o medo é um sentimento como qualquer outro, que tenta me governar, tenta dizer para mim o que eu devo fazer. O problema, então, é que a gente acha que ter medo é ruim. Sentir medo é ruim. E a gente simplesmente tem medo de comunicar, então, tem medo de falar sobre isso. A gente simplesmente impede o confessar nossos medos, as nossas fraquezas. Tem mais gente chegando aqui ao vivo, inclusive minha mãezinha e meu pai aqui estão na live com nós hoje. Que bênção. Também a Ana. Gente, muito bom receber vocês aqui pela manhã. Então, os nossos medos, eles fazem parte da nossa construção dos sentimentos, da sede da alma, né? Que é o coração. Nosso coração, ele é a sede desses lugares, onde sentimentos vêm e vão. E sentimentos fazem parte de momentos que só terão o gosto real se tiver o tempero do sentimento. Sabe? E por isso que Deus quer transformar nosso coração, porque Ele quer entrar nos nossos sentimentos, a ponto de a gente sentir o que está fazendo. Sentimentos são para isso, eles são o tempero que você precisa para viver o que você tem que viver. Então você decide por propósito, toma uma decisão por consciência, e quando você faz muitas vezes, entrega-se naquilo que você faz, você começa a colocar o coração naquilo. Então o sentimento vem como um tempero, e depois, ao longo do tempo, você passa a fazer aquilo que você nem gostava de fazer, mas sabia que precisava, com muito gosto, com muita paixão. Porque os sentimentos servem para isso, servem para dar esse gosto. Olha, é muito complicado jovens que estão se relacionando, já quando se conhecem, terem relações íntimas sexualmente, né? Porque você vai invadir um nível de intimidade muito profundo sem um nível de compromisso equivalente. E a sua atividade ela precisa estar equivalente ao nível de compromisso. Ok? Então é muito delicado os jovens desenfreados querendo relações sexuais o tempo todo. É complicado. Mas também é muito complicado jovens que estão no namoro, por exemplo, e não sentem atração pelo outro. Não sente nenhum tipo de atração, de paixão, de desejo, até questão sexual. Faz parte. Faz parte até esse controle. Então, o problema não está, o problema está em quem está com os desejos sexuais desenfreados, mas o problema também está naquele que não tem desejo de nada e acha que não tem que ter sentimento de nada, tem que ser uma pessoa fria, que decide, que aponta e faz o que tem que ser feito e acabou. Sabe o que vai acontecer com essa pessoa que faz tudo e não sente nada? Vai acontecer que uma hora ou outra ela vai fazendo as coisas com a barriga, vai fazendo as coisas forçadamente. Então, sem sentimento, sem o coração, você não flui, você força. Né? Guarde isso. Sem o coração naquilo que você faz, você não flui, você força. Existe uma grande diferença entre fluir e forçar. Fluir é algo natural, queima em você. Quando você faz aquilo que você nasceu para fazer, é quem você nasceu para ser, e faz de coração, você flui, você não força. Já quem nunca faz nada de coração, ele está sempre forçando. Tudo é muito pesado, tudo é muito exaustivo. Então não é incomum você ver pessoas chegarem em casa no final do dia e não fizeram quase nada. E no final do dia estão dizendo, meu Deus, que dia. Sabe? Meu Deus, eu estou arrebentado. E não é tanto cansaço, é mais estresse. E nunca esqueça disso. Cansaço vem pelo trabalho, vem por muito trabalho, por trabalhos cansativos, trabalhos exaustivos. Mas o estresse vem por trabalhos inúteis. Então, há pessoas que andam estressadas, não é sobre cansaço, é sobre estresse. É sobre fazer muitas coisas sem utilidade.
É sobre forçar, é sobre não fluir. No fluir de Deus, você faz as coisas sem forçar, sem utilizar da sua força. É incrível como que a força vem de um lugar que você nem sabe. Ontem, eu estava contabilizando aqui, eu preguei 4 vezes ontem. Preguei 4 mensagens no mesmo dia. E no final do dia, sabe, eu tinha ainda motivo para sorrir, para ainda brincar com meu filho. Eu até cheguei, uma hora eu pensei, de onde que eu tirei essa força? De onde que sai isso? De onde que sai? Porque era para mim estar arrebentado agora, era para mim estar me atirando. Mas é algo que não vem de nós. É algo que vem do fluir de Deus. Sabe, todas as mensagens de ontem foram sobre a Páscoa. Foram nas escolas, foram na live, alguma coisa que envolve também o Evangelho. E à noite também. Tudo mensagens que não dependem de nós convencer ninguém. E é Deus que faz o trabalho pesado. Então, você precisa encontrar esse lugar. O lugar do seu fluir. Porque senão você será tentado diariamente pelos seus desejos. Seus desejos vão querer governar você. O medo é só um sentimento. Quando eu entendo que o medo é um sentimento, eu entendo que, por ele ser um sentimento, ele é passageiro. Medo é passageiro. Toda vez que você sentir medo, você já sabe que ele é apenas um viajante. Se ele ficar, se ele permanecer, a culpa é mais sua do que você imagina. Se o medo permanecer em mim, a culpa é mais minha do que eu imagino. Por quê? Porque o medo é um sentimento que vai vir em alguns momentos, que servem justamente para a sua sobrevivência, e é fundamental para você não fazer coisas nocivas e arriscadas demais. Mas quando o medo te paralisar uma vez e você identificar aquele medo, na segunda vez que você já tomou uma atitude por conta do medo, ou deixou de fazer algo por conta do medo, você tirou o medo de apenas um viajante, deu um quarto para ele, recebeu ele e disse, pode morar comigo, e inclusive está ouvindo seus conselhos. É diferente, já não é mais sobre o que aconteceu. Quanto tempo você demorou para entender que o seu problema nunca é o seu problema? Que o problema de verdade é o que você faz com o seu problema. Que a sua dificuldade não é a dificuldade que se apresentou, que a sua dificuldade real hoje é sobre o que você fez com a dificuldade que veio. Então, o viajante vai vir, aquele sentimento de medo, de impotência, isso vai vir. E ao invés de você ficar mal por sentir isso, você precisa estar mal quando você age por conta disso. Então, para você que tem esse orgulho, esse medo de comunicar, de dizer estou com muito medo, eu tenho preocupações, você que tem dificuldade de comunicar fraquezas, quer se mostrar o tempo todo forte, e você realmente quer montar esse personagem diariamente, você vai se culpar muito quando sentir medo. E você não pode se culpar por sentir medo. Você não pode se culpar por sentir medo. Se você disser, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, você não é menos do que ninguém, porque todo mundo tem medos. Todos nós temos. O problema não é você sentir, o problema é quando a sua vida já está pautada nisso. Então, se existe um alerta que nesses 3 dias eu estou emitindo aqui como um sinal vermelho para a sua vida, como um despertador, né? Há pessoas que têm cara de despertador. Elas vêm para nos tirar do sono. Se tem uma mensagem que eu quero ecoar nessas 3 transmissões para você deixe o medo no seu lugar. Num lugar dosado, da prudência, para momentos específicos. Mas quando você perceber que o medo está no trono, que você está fugindo por causa do medo, que você está parando por causa do medo, ou que você está agindo por conta do medo, ele passou a ser seu condutor. Aí você precisa entrar numa rota contrária. O que é entrar numa rota contrária? Você precisa destronar o medo. Como eu faço para destronar o medo? Olha, eu tenho uma vida tomada pelo medo. Lembra que eu falei dos 7 principais medos? Você viu que lá não tinha aranha, barata, cobra, lagarto, leão. Os 7 principais medos do ser humano, ele envolve sentimentos que regem a humanidade. Medo de ficar pobre, medo de ficar velho, medo de ficar doente, medo de morrer, medo de falar em público. E nós estamos carregados desses medos, ok? Como é que eu faço agora a rota contrária? Para destronar.
Eu quero destronar o medo, eu quero destravar a minha vida e destronar, tirar o medo do meu senhorio, tirar o trono dele, tirar o poder que ele tem sobre mim. Guarde o que eu vou te dizer. Tudo que o medo te disser, você precisa contrariar. Você precisa questionar e contrariar. Sabe, a gente precisa olhar para aquela situação e perguntar, por que eu estou fazendo isso? Olha, eu estou fazendo isso por causa disso. Tem certeza? Aí você para pensar, será que eu não estou com medo de alguma coisa? Aí você para um pouquinho, para de novo. Claro, eu estou fazendo isso porque eu tenho medo que aconteça isso. Quando você identificar que a sua ação tem o medo como motivador, então agora você precisa fazer o contrário. O medo está me dizendo, faz. Então é agora que eu vou precisar parar de fazer. O medo está dizendo, foge. Então é agora que eu vou me apresentar. O medo está dizendo, pare. Então chegou a hora de eu agir. Mas eu tenho muito medo de falar, então fala. Mas eu tenho muito medo de agir. Ok, vai com medo mesmo. Vai com medo, mas agora vai puxando ele na corrente. É diferente, quando você fica, ele assume a sua frente. Mas quando você vai e ele diz para você ficar, é ele que vai vir arrastado. Você vai com medo do mesmo jeito. Você vai ter medo do mesmo jeito. Mas agora ele está no seu domínio. Você decidiu e não foi ele que decidiu. Você entende? Uma vez eu falei, filho, faz não sei o que. Ele disse, mas eu tenho medo. Eu falei, então faz com medo mesmo. Não tem problema nenhum. Pode fazer com medo. Você decide. Você pode fazer sem medo ou com medo. Mas faça. Quando você faz mesmo com medo, acontece uma virada de chave dentro de você. Onde o medo para de ditar para onde você vai. Para de dizer o que você tem que fazer. E aí você toma uma decisão por você mesmo. E quando você toma uma decisão por você mesmo, você pode sentir medo, mas ele está agora numa outra posição. Agora ele está seguindo você. E não tem como você, de fato, eliminar o medo. Nunca creia numa bobagem dessa. Olha, eu vou perder o medo. Sabe, eu falo muito sobre oratória, tenho um treinamento de oratória que fala sobre o perder o medo de falar em público, né? Eu até pergunto para a plateia, quantos gostariam de perder o medo de falar em público? A pessoa, eu gostaria, todo mundo gostaria, né? Mas sabe, você nunca vai perder o medo de falar em público. Não tem como, eu sinto até hoje. Não tem como você perder esse medo. Perder é que nem, né, uma coisa que fica no caminho. Não tem como. Você sempre vai ter o medo ali. Porque é importante ele. Ele é importante para que você se prepare, para que você se organize, para que você não seja um sem noção, né, um são no sem. Mas para que você entenda, o que você precisa entender é que você não perde o medo. Você vence ele, você domina ele, você lidera ele. Você conduz, você de fato vai conduzir o seu medo. Mas não deixar que ele te conduza. Acontece um destravar na sua vida quando você aponta e diz, eu vou com medo mesmo, mas eu vou. Quando você faz isso, acontece é como se um cadeado abrisse, um bloqueio é aberto. Acontece um desbloqueio na sua mente. Quando você passa a tomar uma decisão por consciência e vai com medo mesmo. O medo, ele simplesmente agora está acanhado. O medo vai ficar com medo de você. Quando você aponta uma direção, pessoas que são assim, e elas vão com... Você acha que de verdade que as pessoas que fazem as coisas, elas todas fazem sem medo? Você acha de verdade que todo mundo que fala em público fala sem medo? Todo mundo que envelhece, envelhece sem medo? Todo mundo que trabalha sem medo? Todo mundo que rompeu na vida, rompeu e fez tudo naturalmente, sem medo nenhum? Você acha de verdade isso? Você está achando errado. Você está achando errado. Uma vez o profeta Elias, ele se esconde, né? Ele vai fugir, ele se esconde numa caverna, por conta própria, porque estava com medo da Jezabel. E quando Deus chega a falar com Elias, ele chega, Elias, o que está fazendo aqui? A pergunta de Deus é essa, o que você faz aqui, Elias? Aí Elias vai dar uma explicação. Só que ao invés de ele dizer, eu tenho medo, assumir o seu medo, ele vai dar uma de orgulhoso ainda. Ele vai dizer, olha, Senhor, eu estou aqui porque só ficou eu de todos os profetas de Israel. Todos se curvaram diante do Deus Baal, só eu que não.
Mas sabe o que Deus disse para ele? Mesmo ele decorando um discursinho de orgulho, para não assumir que estava com medo, Deus olha para ele e fala assim: Elias, levanta-te, sai da caverna, porque ainda tem 7.000 que não se curvaram. Se você não os conheceu, eu não tenho culpa disso. Se você acha que esse é a última bolacha do pacote, a culpa não é minha, o problema é seu. Porque que você está achando que você é o único, que você é o último, que você é o cara, e que todo mundo se curvou. E não é verdade. A verdade é que eles estão lá com medo também, Elias. Você está se escondendo com medo, e eles também estão com medo, Elias. A diferença é que eles estão com medo e estão fora da caverna, e você está com medo dentro de uma caverna. Eles estão com medo, mas estão botando a cara a tapa. E você está com medo, mas está dentro do escuro, tentando esconder o seu rosto. Então sai dessa caverna de uma vez e se una àqueles que estão com medo, mas estão fazendo alguma coisa. Eu tenho uma palavra para você nessa manhã. Você está sentindo medo? Sai da caverna. Se una aos 7.000, porque tem muita gente aí fora com muito medo também, mas que ainda continua se arriscando. Aleluia. Deus está te chamando nessa manhã. Eu estou com um sorriso no meu rosto, crendo no que Deus está fazendo. Deus está ativando alguém aqui nessa manhã. Sai da caverna e vai fazer o que está todo mundo fazendo, o que tem muita gente fazendo. E talvez você tenha até menos medo que eles. A diferença é que o medo deles está na coleira e o seu está no microfone, guiando os seus passos. Pegue o seu medo, puxa na coleira e diga: eu que guio os meus passos. Você pode vir junto. Seu bobalhão, você pode vir junto, mas eu serei guiado pela voz do Espírito de Deus. Então faça tudo, não deixe de fazer nada, faça tudo que Deus te disser para fazer, faça tudo conforme você sabe que tem que ser feito. Sabe, se tem uma coisa que você está fazendo, se movendo desesperadamente, está apavorado por conta do medo, então pare um pouco e diga: o medo não me domina mais, eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho. Quem é filho é livre. Eu não sou escravo, eu sou livre. Então eu decido as coisas pelo conselho do Pai. E todos os meus sentimentos precisam me acompanhar nessa decisão. Eles não são os meus guias. Deus não está vendo o que você faz apenas, mas o porquê que você faz. Não é sobre o que, mas o porquê. O medo não pode ser a sua motivação. A sua motivação é o motivo da sua ação. O medo não pode estar aí como um motivador dos seus passos. O que eu faço então para vencer o medo? Nós vamos encerrar nossa série com alguns princípios. O que eu faço para vencer? Olha, eu já dei algumas palavras poderosas sobre contrariar, destronar, tirar da liderança. Que liderança é influência, é condução. Se eu sou influenciado pelo medo, eu sou liderado por ele. O salmista no Salmo 56, verso 3 diz: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Uma chave poderosa para você vencer os seus medos é a confiança. Só tem medo do que vai acontecer quem não confia em quem está guiando. Você só fica com medo de andar no carona quando você não confia no motorista. Mas quando você viaja e confia no motorista, você está viajando à noite, está escuro e o farol alcança 100 metros. Mas você dorme. Não porque você confia, não porque você está vendo todo o caminho, não porque você confia na estrada, mas porque você deposita a confiança em quem está dirigindo. Existe uma grande diferença entre você estar no volante e Deus te empurrar para a parede quando ele vê que você vai bater o carro e você dizer: Deus que me impediu, Deus que me salvou, e você está no carona e ele está no volante. É diferente. Há pessoas que estão barradas por Deus, mas o que Deus quer é que nós sejamos guiados por ele. Então a primeira coisa para vencer o medo é confiança. Deus te chamou nessa manhã para você aprender a confiar mais em Deus. E quando você confia, você descansa. Quando você confia, você para de dar pitaco.
dicas a Deus. Senhor, faz isso, mas tem que ser assim, tem que ser assado. Não, você confia, você descansa. Você sabe que Ele tem o melhor. Você sabe que Ele tem o melhor. Você confia em quem está guiando a sua vida. Olha o que diz o texto de Marcos, capítulo 4, versículo 38. Jesus estava na polpa dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram chamando: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e o mar e disse: Aquietem-se, acalmem-se. O vento se aquietou e fez-se completa a bonança. Então perguntou a seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Vocês não têm fé? E o que é a fé? A fé é essa visão do que está por vir. A fé é crer no melhor de Deus que está por vir. A fé é um firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas eu espero. É a certeza daquilo que vai acontecer. É crer tanto naquilo que vai acontecer que eu já entendo que já aconteceu. Eu já estou entendendo isso. Então, o medo, ele vem mesmo com pessoas corajosas. Porque a coragem não é ausência de medo. Não. Os corajosos sentem medo também. Mas a fé é oposição ao medo. Quando você tem fé, ou o medo vai embora naquele momento, ou se você tem medo, a fé foi embora naquele momento. Então os dois não vão ficar no mesmo lugar. Quando você ativa os olhos da fé, quando você crê no que vai acontecer, é como se o medo fosse expulso. É como se eu não tivesse mais medo. É incrível como a gente ouvindo uma palavra, às vezes uma pregação, parece que a gente começa a sonhar alto, 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 alto. E parece que nada mais é impossível. Tudo é possível. Quando a gente sente de Deus a palavra do céu sobre nós, quando a fé vem através do ouvir, é como se a realidade alterasse completamente. Porque a fé é inimiga do medo. Então Jesus combate os discípulos dizendo: por que vocês estão com medo? Porque vocês não têm fé. Quando vocês viverem pela fé, andarem pela fé, verem pela fé, o medo não vai ter mais o domínio que ele tem sobre vocês. Terceiro, o amor. O amor aqui é decisão, é sacrifício, é o propósito. Olha o que diz 1 João 4,18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo lhe supõe um castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então o amor é essa decisão, é esse sacrifício. E quando a gente ama a Deus, quando a gente ama o que Ele nos deu a fazer, é como se o medo não tivesse mais espaço e perdesse a voz ao longo do tempo. Então hoje Deus te chama para dizer a você: não tenhas medo. Quando o medo vier, entenda que ele pode estar ali por um propósito de prudência, mas entenda que ele não pode te conduzir. Depois dessas coisas, no capítulo 15 de Gênesis, o Senhor, pois, disse a Abraão: não tenhas medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, não te desamparará, não temas e não te espantes. Então, comece hoje a buscar o caminho que contraria o medo. A oração te fortalece tanto a ponto de você levantar dela com os seus medos no seu lugar. Salmo 120, verso 1, o salmista disse: na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. O medo é apenas um sentimento. Ele só não pode te mover. Amém? Então, está tudo bem sentir medo. O que não está tudo bem é você desistir por causa do medo. Está tudo bem sentir medo. O que não faz sentido é você largar a sua cruz por causa do medo. Não despreze os seus processos. Não despreze o que você vai passar, as suas dificuldades, a sua escola. Vá com medo mesmo.
e deixe o medo no seu lugar. Ele não é o seu guia. Está tudo bem você sentir medo. O que não está tudo bem é você acordar de manhã, desesperado, botando os pés pelas mãos, passando por cima de outras pessoas, por medo de ficar pobre, por medo de ficar desempregado. Não, isso não faz mais sentido. Está tudo bem você sentir medo. O que não faz sentido é você querer se vestir como um adolescente, porque tem medo de as pessoas verem a sua idade. Está tudo bem você sentir medo. O que não faz sentido é você afastar todo mundo que vai te dar um feedback e te corrigir por conta do medo da crítica. Está tudo bem você sentir medo. O que não está tudo bem é você dizer não posso falar, porque tem muita gente. Aí não está tudo bem, porque aí você deixou o medo te guiar. Então, quando você receber um convite, venha falar aqui. Mas eu estou tremendo. Vá tremendo mesmo. Mas aí eu vou desmaiar. Tudo bem, você fez. Mas sabe o que acontece quando você decide? É como se você tirasse o poder do medo também sobre você. E quando você faz um esforço, Deus entra com um reforço. E tudo que Ele quer é que você vença os seus medos de uma vez e seja quem você nasceu para ser. E quanto mais medo você tem, mais você deixa de viver o que Deus tem para você viver. Mais você atrapalha Deus. Chega de atrapalhar Deus e diga para o medo para ele ficar no seu lugar. Então, quando o medo te fazer desistir, você está fazendo alguma coisa e você começa a dizer, não, agora eu vou parar porque eu tenho medo disso. Você pare para dentro, olhe para dentro, converse consigo mesmo, consigo mesma também e diga, medo, você não me domina mais. Você pode até tentar me guiar, mas você não vai me guiar. Eu vou levantar e vou ir. O filho pródigo, quando estava longe do pai, ele disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu não sei de onde ele tirou força, porque a Bíblia diz que ele estava com fome, desejando comida de porcos. Não tinha força. De onde ele tirou isso? Não sei. Só sei que quando ele disse levantar-me-ei, ele tirou força para ir. Então comece a dizer, eu vou ir, eu vou fazer, pode me chamar, eis-me aqui. E alguma força vai vir. E não é do seu esforço. Não é apenas do seu corpo, da sua capacidade. Essa força vai vir de um lugar. Ela vai vir do céu para você. Quando você começar, ao invés de dizer, não fala, não me chama, não, eu não quero mostrar, não, eu não quero fazer, não pode, não posso, não consigo, não dá, comece a utilizar a sua boca para dizer, eu consigo, vai dar, eu acredito, eu ainda não estou bom nisso, mas eu vou ficar. Então eu vou expor as minhas fraquezas sem medo da crítica. Eu vou expor porque eu me torno forte quando eu reconheço as minhas fraquezas. Humildade não é se achar menos do que ninguém. Humildade não é diminuir a sua força. Humildade é reconhecer as suas fraquezas. E na verdade você se torna forte. Deus te faz forte quando você reconhece as suas fraquezas. Se até o Jesus expôs as feridas, o nosso mestre, o nosso Senhor. Se Paulo vai dizer um dia, Senhor, eu tenho um espinho na carne, me tira. E ele fala 3 vezes, me tira, me tira. E Jesus vai dizer, não, a minha graça já te basta. Pois o meu poder se aperfeiçoa nesse momento, no momento que você se sente fraco, se sente com medo. É quando eu te faço forte. Então eu não posso tirar esse espinho, Paulo, que esse espinho tem um propósito. Ele tem um propósito. É para que você não se glorie, para que você não se ache, é para que você não se sinta superior a ninguém. É para que você saiba que quando você vai tratar alguém, tem que tratar com humildade, tem que tratar com amor, porque você também está sofrendo. E aí Deus vai dizer para ele, Paulo, quando pensas que estás fraco, aí é que eu te faço forte. Se você sente medo hoje, faz todo sentido sentir medo. O que não faz é você parar de agir, é você não tirar da gaveta aquele plano, é você não tirar do papel, não colocar no papel esse projeto, é você não colocar uma data, coloque uma data. Coloque uma data e diga até tal mês vai ser assim. Eu vou realizar. Deus me dá uma unção de conquista hoje, uma unção de capacidade, uma unção de realização, e eu vou realizar. Eu vou parar de impedir Deus de realizar o que Ele quer em mim. Faça. Coloque a sua mão. Se Deus te deu a direção e você... Eu converso com muita gente que já viram o que tem que fazer, já sabem o que tem que fazer e não fazem. Eles ficam, o certo era fazer isso, né? Não, o bom era fazer aquilo. Aí você fala... E por que você não fez? Aí começa a dar uma listinha de coisas. Por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo, por causa daquilo.
Mas se eu ficar fazendo pergunta, por quê, ele vai chegar no mesmo lugar. É porque lá no fundo ele tem medo. Ela tem medo, então coloca a culpa em todo mundo, que é muito mais fácil dizer que é por causa do governo, é por causa dos pais, que é por causa disso, é porque eu tenho estudo, é porque eu tenho dinheiro. É muito mais fácil botar a culpa em alguma coisa do que reconhecer dizendo eu tenho medo, porque se eu não tivesse medo e eu tivesse mais coragem, mais fé, eu já teria feito. Ontem eu fui descartar um lixo ali num lugar de reciclagem, alguém me alugou e ficou meia hora reclamando da vida. E quando ele reclamava do governo, eu disse, olha, então é melhor não confiar no governo, é melhor fazer, né, de forma privada. Ele disse, mas eu já tentei também, não dá certo. Eu falei, então qual é a solução? Ele, nenhuma. Reclamar, então? Murmurar? Falando para os outros? Não. Continue se posicionando, não desista. Às vezes a gente está usando vários argumentos para justificar, contando várias historinhas para nós e para os outros. Mas no fundo, lá no fundo, o prepulsor, o que empurra, o que motiva é o medo. O medo tem que sair desse lugar. Em nome de Jesus, Deus não te deu espírito de medo, mas de ousadia, poder e moderação. Vá com medo mesmo e deixe ele no seu lugar. Amém? Espero ter abençoado a sua vida com essa palavra. Vamos orar nesse momento. Pai, na tua presença estou nesta manhã para te agradecer, Senhor, pela vida, pela saúde. Obrigado por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito em nós, através de nós. Nesta manhã, Pai, nós ouvimos tantas palavras de encorajamento. Nós queremos simplesmente viver o que o Senhor planejou. Na verdade, nós viveremos teu propósito. Nós viveremos, Pai. Nós não vamos morrer sem fazer e realizar o que o Senhor sonhou para nós. Então, eu decido deixar de atrapalhar e me lançar à tua vontade, ao teu projeto. Os meus olhos denunciam o meu chamado. No momento que eu estou percebendo o que tenho que fazer, eu farei. O medo, ele sempre vai existir, mas ele tem que ficar no lugar dele. Eu serei guiado pela sua voz. Então, eu assumo esse compromisso, que hoje será mais um dia para a tua glória. Amém. Meu amigo, minha amiga, obrigado por ter ficado até o final. Espero ter abençoado a sua vida com essa palavra. Você acabou de assistir mais um episódio do Devocional Direção. Se você quer ser um participante desse projeto, curta, comente, compartilhe. Inscreva-se no canal aqui no YouTube. Também ative o sininho para você receber as notificações quando novos episódios forem lançados. Nos ajude a alcançar o máximo possível de pessoas com essa mensagem, porque se ela edificou a sua vida, pode edificar a vida de muito mais pessoas. Até o próximo episódio.